Canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 12 de dezembro, e a nossa leitura de hoje foi Hebreus, dos capítulos 1 ao 3. Hoje começamos o livro de Hebreus e vamos comentar aqui neste vídeo a leitura dos capítulos 1 ao 3, que faz parte deste nosso projeto o Ano Bíblico, que é ler toda a Bíblia durante o ano. Então, para você que está conosco, eu já apelo que você deixe a sua leitura em dia. Aproveite o dia de hoje para deixar em dia, caso você tenha leitura atrasada. E você que está assistindo agora, que não entrou neste projeto ainda, entra também. O objetivo é ler toda a Bíblia durante o ano, é estimular você a estar estudando a palavra de Deus. Você pode fazê-lo seguindo os vídeos aqui deste canal. Então acompanhe todos os vídeos neste canal, leia as indicações que nós fazemos aqui, nós orientamos qual capítulo deve ser lido no dia, você lê, acompanha a explicação que nós fazemos aqui em vídeos como este, e então você estará dentro deste projeto Ano Bíblico. É importante que você estude a Bíblia, nós estamos aqui para estimular você a estar estudando a palavra de Deus. E na leitura de hoje, nós queremos entender a seguinte questão: como poderá escapar uma pessoa que negligenciar a salvação? E que você acha? Existe escapatória para quem negligenciar a salvação? Então assista esse vídeo até o final e você então entenderá essa questão. Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Só um minuto, solta a vinheta, editor. Voltamos com o comentário da leitura de hoje, Hebreus, dos capítulos 1 ao 3. Carta que Paulo escreveu aos Hebreus. E nós queremos então entender a questão se uma pessoa negligenciar a salvação, tem escapatória para ela? Queremos entender isso na leitura que nós fizemos hoje, vamos tentar entender aqui neste vídeo. Mas antes eu já peço para que você deixe o seu like neste vídeo, se inscreva neste canal e que você possa ativar o sininho de notificações. E que você também possa compartilhar este vídeo com outras pessoas. Mas é importante que você não deixe de fazer a inscrição neste canal. Muitas pessoas têm apenas assistido ao vídeo, mas não têm se inscrito no canal. E nós precisamos da sua inscrição. Para você não custa nada, mas para nós é muito importante a sua inscrição. Muito bem, em Hebreus capítulo 1, aqui diz, já no início do texto, do capítulo, melhor dizendo, antigamente Deus falou muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja que Deus, no Antigo Testamento, Deus usou Moisés, usou ali os profetas Jeremias, Isaías, Abacuque, Sofonias, todos os profetas. Então Deus falava através dos profetas. É isso que o texto está dizendo para nós aqui. Aí o texto continua dizendo o seguinte: mas nestes últimos dias Deus falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Agora, o escritor do livro de Hebreus fala que Deus ele falou através de Jesus. Então Jesus é a palavra de Deus encarnada. Tanto é que João falou, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então esse logos, a palavra é Jesus. Então Deus falou através de Jesus. E o texto diz também que Deus fez todo o universo por intermédio de Jesus. Então o Criador do universo é o próprio Cristo. E Jesus hoje ele está sentado à direita de Deus. Depois de ele ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quando herdou mais excelente nome do que eles. Por que diz que Jesus se tornou tão superior aos anjos? Ele já não era superior aos anjos? Como entender essa frase que está, essa palavra que está em Hebreus capítulo 1, verso 4? Bem, a resposta para isso está aqui. Está em Hebreus capítulo 2, verso 9. Diz assim: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, quando Jesus ele veio a este mundo, ele abriu mão da sua glória. Colossenses fala isso, nós estudamos
sobre isso daqui lá em Colossenses, no vídeo que nós comentamos aqui. Então, Jesus, ele se despiu da sua glória. Jesus, ele abriu mão do trono que ele estava sentado, onde ele recebia milhões e milhões e milhares de anjos para adorá-lo. E ele optou por ser xingado, esbofeteado, cuspido aqui nessa terra, como ele foi. Então, nesse período que ele estava aqui, encarnado na raça humana, Jesus adquiriu a natureza humana para ele. Jesus sentia dor, Jesus sentia fome, Jesus sentia medo, Jesus sentia angústia. Então, os sentimentos que nós temos, Jesus também teve no tocante a sentimentos psicológicos também, a dor, angústia, medo. Então, nesse período, pode-se dizer que ele estava abaixo dos anjos, porque ele adquiriu a natureza humana. Jesus era divino, mas era humano também. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui em Hebreus capítulo 2, verso 9. Agora, depois que ele fez o propósito dele, de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, de ter pago o preço do pecado na cruz do Calvário, e um alto preço que ele pagou, né? Ele pagou, você e eu custamos para Jesus sangue, suor e lágrimas. Nós custamos para Jesus um alto preço. Ele pagou esse preço por você e por mim. Agora, então, ele está sentado à destra da majestade do céu, da majestade nas alturas, aí superior aos anjos, ou seja, agora ele não está mais aqui como ser humano, ele está como Deus, sendo o próprio Deus, voltou a ser superior aos anjos, entendem? Então, por um pouco, ele era superior aos anjos, ele é Deus, né? Ele é o criador dos anjos, Jesus criou os anjos, mas por um pouco de tempo ele esteve aqui, se tornando-se abaixo dos anjos, cumpriu o propósito dele, que é morrer na cruz, agora ele tornou-se novamente superior aos anjos. Muito bem, mas e a questão? Há escapatória para alguém que negligencia a salvação? Vamos ler o que está aqui em Hebreus capítulo 2, aqui diz assim, verso 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que nelas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele está nos alertando sobre o perigo da negligência. O que é negligência? Negligência é aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que estudam a Bíblia, né, que ouvem sermões, mas que não se firmam. Entra por um ouvido e solta pelo outro, né? Não há firmeza nelas. Tem pessoas que até frequentam uma igreja, mas não se firmam na doutrina, não se firmam na palavra, estão lá corporalmente, mas a mente delas está vagando por aí. Então essas pessoas que não têm firmeza, as verdades ouvidas, essas pessoas não há escapatória para elas, porque elas estão negligenciando a salvação. E quem negligenciar a salvação, nós estudaremos isso no livro do Apocalipse. Eu já preparei para você uns PowerPoint bacana aqui para você entender muito bem. As pessoas que negligenciar a salvação, o que vai restar para elas é um lago de fogo e enxofre. Nós estudaremos isso juntos ainda. Então nós devemos de nos firmar na verdade e jamais nos desviar da verdade. Então quando você que está me assistindo agora, quando você conhece a verdade, quando você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, que você tem que obedecer a Deus, você tem que se firmar nisso daí. E é claro que para se firmar, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Talvez abrir mão aí de uma cervejinha, abrir mão de um vício, abrir mão de um prazer carnal que é contra os princípios de Deus. Temos que abrir mão. Por quê? Porque se nós não abrirmos mãos, estaremos negligenciando a salvação. E para que possamos ser salvos, nós temos que nos firmar na verdade.
Pense nisso, não há escapatória para aqueles que negligenciarem tão grande salvação. E se você sabe o que Deus quer para a sua vida, e se você entende o que você está fazendo é errado, abandone isso e se firme na verdade. Para concluir aqui esse pensamento, vou usar aqui o capítulo 3 de Hebreus, no verso 12, diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aí no capítulo 15, no versículo 15, diz assim: como se diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, querido, se você está ouvindo Deus falar com você, durante esses vídeos que nós fazemos aqui, o estudo da Bíblia, não endureça o seu coração e tome a decisão no dia que se chama hoje. Porque o amanhã não pertence para você. O amanhã pode não chegar, queridos. Infelizmente, essa é a realidade. Hoje é o dia da decisão. Não negligencie tão grande salvação, porque não há escapatória para quem negligenciar. Entenda isso. Hoje é o dia da sua salvação. Aceite Cristo, abandone a sua vida de pecado e recomece ao lado de Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui com o próximo vídeo. Te espero lá. Tchau, tchau.